Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar do protagonista de Mais Que Império, Zorfan, muito conhecido por todos como meu personagem favorito. Tudo no meu canal é sobre Mais Que Império. Eu sempre falo de outros mods, mas é sempre Mais Que Império. Tanto que a foto de capa é Mais Que Império. Os nomes que eu uso em todos os jogos são Zorfan ou vindo de Mais Que Império. Quando no TikTok, Instagram, tudo é sobre Mais Que Império. É realmente uma obra que eu realmente amo muito. Então eu vou agora fazer sobre o que é o Zorfan, as escolhas, tudo que criou ele e que fez ele ser assim. É claro que eu vou contar um pouco do início da sua jornada, começando com Ling Di, que é a primeira vida dele, tanto que vai ter spoilers sobre outras vidas, tudo que ele fez antes de se tornar o Zulfan também, os relacionamentos dele, as escolhas, os medos que ele tem. Incrivelmente, o Zulfan tem medo também, ele realmente tem medo como todo mundo, ele tem inseguranças, principalmente que era sobre a Shu, porque ele realmente pensou muito mesmo antes de aceitar se casar com ela. Ele realmente pensou muito no assunto, então ele pensou muito até conseguir aceitá-la, entre aspas, aceitar, podemos dizer, porque ele tinha medo. Então ele pediu conselhos a Deng Shen ou ao Yuan Lao, que falaram a mesma coisa para ele: vai fundo, cara. E é isso, eu peço lá que você se inscreva e vamos lá falar um pouco dele. Quando nós vemos o Zhu Yifan, lá a gente vê que o Zhu Yifan ele estava sendo encurralado no seu palácio, que fica ao lado do santuário, um lugar perto do santuário onde os imperadores moravam. Então nós vemos que ele era a pessoa que detinha sobre o seu poder um livro, era o livro dos 9 segredos, como você quiser falar. Esse livro ele pertencia ao antigo imperador demoníaco, uns imperadores principais antigos, porque atualmente os imperadores que tem são os novos, porque uma linha de herança. Podemos assim dizer que os novos imperadores, eles herdaram alguma coisa dos antigos imperadores. Foi lá no começo quando os imperadores, no caso humanos, conseguiam bater de frente com as bestas sagradas. Que teve lá logo o Imperador Celestial sendo um dos pioneiros a poder bater de frente com uma besta sagrada. Então, o livro das 9 serenidades, ou livro dos 9 segredos que estava na posse do Zuifan, era um artefato que era herdado do antigo imperador demoníaco. E, incrivelmente, estava com o próximo imperador demoníaco. E nós vemos que ele tinha um discípulo que era Sao Sheng, que era o seu discípulo, que era a única pessoa que estava com ele lá. Zuifan, ele não era muito agradável com as pessoas, por isso ele vivia muito sozinho, e ao lado dele só tinha aquele discípulo que ele criou como filho desde pequena. Só que quando o Zuifan ele vai bater de frente lá com os imperadores até chegar ao Santo da Espada, tava tudo equilibrado. Só que depois de um tempo, o seu antigo discípulo, podemos assim falar logo, o seu antigo discípulo acabou lhe traindo, o que fez um corte em suas costas, o que desfavoreceu ele muito na luta. E o Zuifan, como é uma pessoa esperta, ele sabia que aquele ferimento era fatal, que mesmo se não fosse fatal, matasse ele agora, aquele ferimento, como tinha 8 imperadores lá, ele estava muito ferrado. Então, com esse pensamento, ele preferiu se matar e levar o livro dos 9 segredos junto com ele. Isso deixou a maioria realmente muito puta depois que ele sabe, porque aquilo era um artefato inestimável. Só que o Zuifan, ele acabou caindo no corpo de um mordomo, ou não era nem um mordomo, um faz-tudo, que incrivelmente o nome da criança era Zulfan, que é muito parecido com o nome dele, Zulfan, Zuifan. Depois vocês vão entender por que os nomes se parecem tanto. Bom, a gente vê que o corpo que ele está tinha acabado de ser morto por causa de um atentado ao clã Lu, que era o clã que ele fazia parte, e que tinha 2 herdeiros, que era o líder do clã, que era um pirralho lá pequeno, e tinha a sua irmã. Então o Zulfan, naquela situação, ele acabou tendo que salvar os dois, e ele acaba matando todo mundo lá que queria matar esse pessoal do clã Lu, porque o clã Lu há muito tempo atrás, mesmo sendo uma casa de 4ª categoria, acabou descendo para a 5ª depois do atentado, onde matou o pai e a mãe das crianças. Então eles só tinham o quê? As 2 crianças, mais 2 guardas do clã Lu, então era realmente muita pouca pessoa. Já podia falar que aquele clã estava extinto. Só que o Zulfan, com todo o seu conhecimento e artimanha, conseguiu matar geral de lá e conseguiu salvar eles. Então a gente vê que depois de um tempo, a mulher acaba aceitando esse novo ele, porque a senhorita do clã Lu acha muito estranho. Então ela acaba aceitando, até dar um anel lá com recurso, um pouquinho de recurso que ele usou, mas acaba que tá tudo certo. Então eles vão para uma cidade, onde o Zulfan, por sorte, acaba encontrando uma pessoa do pavilhão, e a gente vê que já é uma das casas nobres, mesmo sendo uma das fracas, ainda é de uma das 7 casas nobres. E com isso, o Zulfan acaba fazendo uma venda para o ancião daquela casa. Lá ele tem o primeiro contato com alguma pessoa de alguma casa nobre. Então a gente vê que o Zulfan, ele tinha muito conhecimento sobre as
matriz e etc. Além do mais, porque aquele livro dos 9 segredos ou 9 serenidades continha tudo, porque o antigo imperador demoníaco, ele gostava de ser tipo um historiador. Ele tinha muito conhecimento. Por onde ele passava no mundo, ele juntava conhecimento e colocava em seu livro. Então aquele livro era realmente muito valioso mesmo. E o que ele gostava mais era de usar esses poderes. Por exemplo, ele não era tão forte como os outros imperadores, mas o tanto de conhecimento e de tantos poderes que ele tinha fazia ele se tornar versátil demais. Ele tinha um estilo de luta muito versátil, muitos poderes, então era muito previsível que ele usaria. Isso fez ele ficar a par dos outros dois imperadores, o Imperador Celestial e o outro imperador lá, que eram os mais fortes, e isso tornava ele realmente muito forte. E o pessoal queria saber tudo que ele juntou em seu livro, todos os poderes, todas as técnicas de cultivações. Então por isso todo mundo queria tanto o livro das 9 serenidades. E com o Zul'Fan vendendo aquela matriz para o pessoal do pavilhão, a gente vê que tem outras casas nobres aliadas. A gente vê que entre mais alguns personagens de outras casas, o Zul'Fan acaba fazendo outros trabalhos, salvando pessoas. E logo no meio desse começo, antes dele começar a enfrentar algumas pessoas do Vale Fantasma, ele acaba criando o Baby Blood, que é uma das técnicas que tinha no livro das 9 serenidades. E o Baby Blood, uma coisa muito útil que ele vai usar logo no começo, podemos dizer que ele é sangue do seu sangue. O sangue que o Zul'Fan tinha, o Baby Blood também tinha. Então era uma técnica muito forte. Mesmo o Kupen, ele sabia que era do Imperador de Sangue lá. Ele sabia que aquela técnica era de uma pessoa que só uma pessoa podia ter aquele conhecimento, que era o Imperador Demoníaco antigo. Então o Kupen reconheceu logo que a pessoa que tinha aquela técnica era o antigo Imperador Demoníaco. Então a gente vê que o antigo Imperador Demoníaco realmente tinha de tudo em seu livro. E o Zul'Fan, como uma boa pessoa, sabe colocar as coisas em primeiro lugar, ele fez o Beyblade, o que ajuda muito ele ao longo da série. Ainda mais logo no final da série, quando ele cria o Jiantong, a forma humana do Beyblade. Então é realmente bem interessante o Baby Blood, que tem a forma dele. E acaba que, com ele tendo contato com o pavilhão e todos os outros mestres das outras 3 casas que vão ser aliados dele no futuro, ele acaba fazendo uma promessa que em 10 anos ele colocaria o clã Lu no topo. É claro que ninguém acreditou. Tanto que eles até perguntaram quem era o mestre do protagonista. Então o protagonista ele falou, ninguém vai conhecer o antigo imperador demoníaco mesmo. Então ele falou que era o antigo imperador demoníaco. E as pessoas realmente, pô, esse nome é um nome muito grande. O seu mestre deve ser alguma pessoa muito forte. E ele falou, é sim. Então ele sabia que ninguém reconheceria esse nome. Então ele falou o que vai dar uma dor de cabeça pra ele no futuro. Mas isso é coisa pra outro vídeo. Mas então, depois dessa promessa que o Zul'Fan fez de fazer o clã Lu chegar no topo em 10 anos, foi tipo, eu duvido. Se fala duvido então, duvido. O protagonista realmente vai colocar o clã Lu no topo só por causa disso. É claro que tem a magia do coração lá, que aprisiona ele, a senhorita do clã Lu, que o antigo corpo dele gostava, mas isso ele resolve um pouquinho depois. Então não tem muita pressa. Eu via que muita gente não gostava da história justamente por isso, porque o protagonista estava preso à senhorita do clã Lu, só que ele resolve muito tempo depois. Então ele só tá lá mesmo só por causa da promessa mesmo, de colocar o clã Lu no topo em 10 anos. Então ele tá por causa disso. Aí depois disso, a gente vê o Zul'Fan enfrentando o Vale Fantasma. Ele conhece a Ningguer, que é uma personagem que todo mundo odeia, inclusive eu. Só que o Zul'Fan, ele não é uma pessoa ruim. Ele só gosta dela como irmã. Muita gente não percebe isso. Muita gente acha que o protagonista gosta da Ningguer como par romântico. Só que a maioria tá errada. Eu não gosto da Ningguer como par romântico. Ele sempre tratou ela como irmãzinha. O próprio Marwai, ele fala isso logo no combate esotérico. Então, o Zul não gosta da Ningguer como par romântico. Apenas a Shu. Ele apenas gosta da Ningguer como irmãzinha. Aquela ser puro que ele tem que cuidar. Então não tem par romântico. Ele não gosta da Ningguer com esses olhos. Apenas como uma irmãzinha. Apenas como irmã. Então, ele conhece ela. Ele salva ela do 7º ancião do Vale Fantasma. Então, depois disso, ele volta pro clã Lu. E ele parte em direção à torre. Torre onde ele conhece a Shu Qinsheng. A sua futura esposa, podemos assim dizer. Mas isso é pra parte 2. E aí, rapaziada, eu falei um pouco sobre o Zul. Mas o protagonista, ele é muito meticuloso, como todo mundo sabe. Ele é um rei das artimanhas, junto com o Feng Yuan. São duas pessoas que realmente têm muitos esquemas. Então os caras realmente são pessoas que trocariam facilmente vocês. E é isso, rapaziada. Like, se inscreve e tchau, até mais.